No domingo passado, nós falamos da formação do homem, como Deus formou o homem do pó e qual o propósito. Esse homem formado, ele foi colocado num lugar especial de Deus. Deus prepara algo especial para esse homem aqui, não é? E aí a gente vai entender isso mais tarde. Mas no versículo 8 e 9 do capítulo 2 do livro do Gênesis, eu quero falar essa noite, irmãos, sobre duas árvores. Duas árvores. E aqui nós temos o versículo 8 dizendo: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Primeira coisa que Deus fez, plantou todo tipo de árvore, brotou da terra. Aí diz assim: e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Duas árvores. Deus cria o homem conforme sua imagem, sua semelhança, dá a esse homem capacidade preciosa, né, de domínio, de estabelecer todas as coisas. A Bíblia diz que o homem pôs o nome a todos os animais. Isso significa que ele já foi criado, dotado de uma inteligência tremendamente, assim, na sua totalidade, sendo usada na sua totalidade. Mas é interessante, irmãos, que Deus planta um jardim no Éden. Éden aqui, não é um nome bíblico, e que muitos historiadores, muitos arqueólogos têm tentado buscar este lugar aqui. As referências bíblicas que existem é que mais abaixo fala dos rios desse Éden, que é o Gion, o Pison, o Tigre e o Eufrates. Do Éden saiu um rio, e esse rio se dividia em 4 braços: Gion, Pison, Tigre e Eufrates. Esses 4 braços aqui já apontam para os evangelhos, já apontam para os ministérios de Cristo. Tem alguma coisa interessante que não é hoje que eu vou falar. Então, a ideia que se tem é que o Tigre, o Gion e o Pison, esses 2 rios, eles desapareceram. Mas o Tigre e o Eufrates, eles existem. Eles fazem parte da geografia lá daquela terra do Oriente, não é? Lá no Iraque. Então, muitos acreditam um lugar, outro aqui e ali. Se você ler, existe hoje a editora Vida, lançou uma Bíblia de estudo arqueológico, ou arqueológica. Quem tem essa Bíblia? Eu tenho essa Bíblia. Então você precisa comprar essa Bíblia. Bíblia de estudo arqueológica. Não é? É mais uma Bíblia. Pastor, e o que eu vou fazer com essa Bíblia? Você vai ler a Bíblia e vai descobrir toda a arqueologia, todos esses lugares bíblicos, não é? Ali tem mapa, diagrama, tem muita história de escavações, tem muita coisa interessante para você localizar os fatos bíblicos, não apenas geograficamente, mas também arqueologicamente. O que a arqueologia tem feito em favor da Bíblia? Tem muita coisa interessante, não é? É uma Bíblia abençoada que você precisa ter, da editora Vida. Então, Deus, ele planta este lugar aqui, um jardim no Éden, da banda do Oriente. E esse Éden, na verdade, irmãos, depois que o homem pecou, ele foi fechado. Deus fecha, porque no meio do Éden tem uma árvore chamada árvore da vida. E quando o homem peca, a primeira providência de Deus, aqui no final de Gênesis 3, é pôr querubins para guardar a árvore e colocar querubins para guardar o caminho para a árvore. Porque o homem agora, no seu estado de pecado, ele não poderia comer da árvore da vida.
Aí você não vê mais a árvore da vida aqui, ó. Ela não está mais. Depois do Gênesis 3, que Deus fecha, ela não aparece mais. A árvore da vida só vai aparecer em Apocalipse 22. Somente lá é que vai aparecer a árvore da vida, quando o Senhor vai restaurar essa terra e transformá-la num Éden. Esse é o propósito de Deus, transformar essa terra num Éden, prepará-la para isso. E nós estamos participando desse processo de Deus, desse plano de Deus, como igreja. A igreja é algo especial de Deus sobre a terra. Eu queria que você entendesse isso, e quando você saísse daqui essa noite, você saísse de peito erguido, de cabeça erguida. Você faz parte de um projeto especial de Deus na terra. Nós somos o terceiro povo de Deus na terra. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10:31, ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos gregos que são gentios, nem aos judeus descendentes de Abraão, e nem à igreja de Deus. De todas essas multidões de povos, só existem três para Deus: os gentios, que estão dominando hoje nós estamos vivendo o tempo dos gentios; os judeus, que estão esperando o seu tempo, que vai se cumprir aí com a chegada do Messias; e a igreja, que está esperando o quê? A volta de Cristo, ou o arrebatamento da igreja. É algo que foge muitas vezes à nossa capacidade de entender isso, mas é uma realidade. Em algum momento aí, o arrebatamento vai acontecer. Mas enquanto ele não acontece, nós precisamos compreender por que Deus, criando o homem à sua imagem e sua semelhança, ele planta um jardim, põe ali o homem que tinha formado, faz brotar da terra toda a árvore agradável, boa para a comida, para que o homem pudesse se alimentar, põe a árvore da vida no meio do jardim, e em algum lugar que a Bíblia não diz se é no canto direito, no canto esquerdo, ele põe a árvore da ciência do bem e do mal. Por que Deus faz isto? Hein? Deus não poderia ter colocado só a árvore da vida? Porque ele vai colocar a árvore da ciência do bem e do mal justamente naquele lugar que a Bíblia chama de Éden, lugar de delícia. Por que Deus fez isso? Irmãos, Deus, na sua soberania, ele nos criou, conforme a Bíblia diz, à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos semelhantes a Deus no livre arbítrio. Deus não criou robôs, autômatos. Deus não criou pessoas para que ele pudesse ficar manipulando, né? Um bando de criaturas, e Deus lá em cima, com aquele monte de linha, sabe, dirigindo. O Roberto tem que levantar a perna, Deus, puxa a linha da perna, e puxa, e levanta. Agora ele precisa puxar outra perna, aí Deus puxa outra linha, puxa outra perna. Não é isso. Deus nos criou seres livres, pensantes, inteligentes, capazes de decidirmos a nossa vida. Quem decide a nossa vida, ou a vida do homem, é o próprio homem. E aí tem gente que diz assim: mas eu estou esperando em Deus. Você está esperando em Deus, irmãos, para que ele possa abrir uma porta. Você está esperando em Deus para que ele possa tocar no coração de alguém, assinar um processo. Você está esperando em Deus para que o Espírito Santo fale ao coração de alguém e venha salvá-lo. Agora, se você está esperando em Deus para tomar alguma decisão, você está esperando errado. Porque as decisões quem tomamos somos nós. Deus nos ajuda, Deus nos orienta, Deus nos guia. Nós vamos ver tudo aqui. Eu comecei a anotar isso aqui, era 4:30, anotei um lado e outro. Acho que dá uns 10 versículos para a gente ler, até 8:30, se Deus quiser. O homem que vai decidir a sua vida. Deus cria o homem, coloca ele num jardim maravilhoso. Plantou o jardim,
fez brotar da terra toda árvore agradável e boa para comida. Pronto, comida tem. Comida está resolvido. Tem comida no Éden? Tem comida. Aí a Bíblia diz que Deus vai lá e no meio do jardim planta a árvore da vida. A árvore da vida. Segundo o que diz lá em Apocalipse 22, a árvore da vida, ela dá o seu fruto, 12 frutos a cada mês do ano, e as folhas dessa árvore, ela servirá para a saúde das nações. Então a árvore da vida, ela tem um poder muito grande. O homem que, comendo dessa árvore aqui, se alimentando do seu fruto, ele poderia ter vida eterna, uma vida longa. Mas Deus coloca também em algum lugar uma outra árvore, a árvore da ciência do bem e do mal. Duas árvores, a vida e a ciência do bem e do mal. Com que propósito? Por que Deus faz isso? Deus fez isso, irmãos, para deixar o homem à vontade. Deus fez isso para que o homem possa escolher o seu destino. Deus não escolhe o nosso destino. Quem vai escolher é você. E nós vamos ver alguma coisa interessante sobre isso aqui no finalzinho, do outro lado da folha. Então Deus planta essas duas árvores aqui, para agora, através dela, testar o homem. O homem é um ser livre. O homem vai escolher agora, tomar da árvore da vida e viver para sempre, ou tomar da árvore da ciência do bem e do mal, e aí se envolver com o bem e com o mal. A escolha do homem. Deus poderia ter posto um anjo para guardar a árvore da ciência do bem e do mal, para quando o homem se aproximasse, o anjo tirava a espada e falava: ó, não mexe aí. Não é isso que você faz com seu filho, com a sua filha? Não é? A criança vai lá com a mãozinha e você faz o quê? Ó, não mexe aí. Seria tão bom se Deus fizesse isso com o homem lá no início, né? Mas Deus não fez, irmãos. Não tinha nenhum anjo para na hora que o homem fosse comer da outra árvore, ele dizer: ó, não mexe aí. Não tinha. Não tinha. Como não tem também hoje, sabe? Às vezes a gente fica pensando assim: não, eu acredito que, sabe, não, você é livre, você vai escolher hoje você vai sair daqui com uma escolha na sua mente, seu coração, é você que faz a sua escolha. Ir para o céu é uma escolha, ir para o inferno é uma escolha, sabe? Ficar casado é uma escolha. Descasar é outra escolha. Estudar é uma escolha. Trabalhar é uma escolha. A nossa vida é feita de escolhas. Qual a razão de Deus plantar isso aqui? Deus estava simplesmente, irmãos, dando ao homem a oportunidade dele ser ele mesmo. A pós-modernidade tem trazido muito forte hoje a filosofia de que o homem é um ser livre e ele faz da sua vida o que ele quer. Essa corrente filosófica da pós-modernidade hoje está trazendo sobre nós um peso de escolha muito maior do que a gente imagina. Porque está soprando de todos os lados os ventos dizendo o seguinte: você é livre, você faz da sua vida o que você quiser. Você não precisa ficar subjugado a ninguém, por isso os casamentos terminam cedo. Você não precisa viver dessa maneira. Você não precisa ser o que é. Você precisa se liberar, você precisa dar lugar às suas fantasias. Aí está todo mundo, como diz o ditado aí, saindo do armário, das gavetas, de tudo que é lugar, porque é o vento da filosofia pós-moderna. E as escolhas que os homens estão fazendo hoje, irmão, em vez de melhorar, está piorando. Por que razão? Porque vamos entender pela palavra de Deus que a nossa capacidade de escolher é muito pequena. A nossa capacidade de escolha é uma coisa ínfima. E depois do pecado, então, Se o homem poderia usar 90% da sua
sua inteligência, hoje, segundo estudos, não usa nem 10%. Não é? A nossa capacidade se reduziu. E cada dia mais, na verdade, o que nós estamos vivendo no mundo de hoje é que a nossa capacidade diminua mais ainda. Mais ainda. Você fica preso agora a programas. Você já percebeu isso? Nós estamos presos a programas. Hoje tudo gira em torno de programa, não é? Hoje você quer procurar um táxi, aí tem um programa que baixa. Você quer não sei o que, tem um programa que baixa. É tudo assim, hoje é tudo programa. Aí o homem fica vítima dos programas, sabe? Aí você já não escolhe mais, o programa é que escolhe por você. Você aperta um botão, plim, deixa eu ver o que é que eu preciso aqui. Plim, plim. Aí já está aqui, ó, o programa está dizendo o seguinte, que é para pegar aqui, é para pegar ali. Eu estava numa igreja um mês passado, e o casal que ia cantar, eles saíram de Vassouras, lá aqui no estado do Rio, Vassoura, perto de Mendes, ali aquela região. Chegaram na igreja para cantar, 9 e pouca da noite. Aí falaram, aí quando eles passaram por mim, eu conheço, falei, meus filhos, o que que houve? Puxa, pastor, foi o GPS. Nós fomos guiando pelo GPS, fomos parar, não sei aonde nos perdemos. Eu falei, mas GPS fez isso? Fez, pastor, o GPS. Quer dizer, o homem está cada vez mais preso, vítimas dessas escolhas. Ele escolhe um GPS, o GPS escolhe o caminho, o GPS é que determina para onde você vai, o GPS é que fala, agora dobra a direita, aí o cara dobra. Mas GPS, isso aqui é um lugar ruim, dobra a direita. GPS, só Jesus na minha vida, dobra a direita. Você está preso ao programa. Então hoje a capacidade de escolha do ser humano está diminuindo, irmão. Porque você já não escolhe mais, os programas escolhem por você, não é? As pessoas estão escolhendo outro agora pelas internet, né? Os programas lá, tá? Escolha agora seu marido, aí você aparece lá o maridão. Você fala, gente, é tudo que eu pedi a Deus, olha para isso. Não é assim? Sabe? Antigamente as pessoas diziam assim, e aí, como é que tá, irmão? Estou orando. Antigamente se usava a Bíblia até para casar. Quando era jovem, né? Ficava no Salmo 40. Estou esperando com paciência no Senhor. Passava lá dos 20 e pouco. Como é que você está, minha filha? Já estou no Salmo 70. Até quando, Senhor? Até quando? Depois que fazia faculdade, formava e não aparecia nada. E aí, minha filha? Pastor, estou lá em João. Aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas hoje não precisa mais disso. Hoje tem os programas que escolhem por você. Os programas é que escolhem. Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus. A capacidade de escolha, irmãos, ela está diminuindo. Ela está diminuindo, preste atenção nisso. Hoje em dia você não tem muitas escolhas, não é isso que as pessoas dizem? Eu ouço inúmeras pessoas me dizerem isso. Hoje eu não tenho muita escolha. Ou é, não sei o que, não tem muitas escolhas, sabe? Porque o mundo está caminhando numa direção, irmão, que está nos estreitando a capacidade do ser humano. O homem hoje não pensa mais por si, a máquina pensa por ele. A máquina é que decide por ele. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. O mesmo Deus que colocou isso aqui para provar o homem, para que o homem pudesse ser sábio nas suas escolhas. O propósito de Deus aqui, ao colocar a árvore da vida e a árvore da ciência, era que o homem fosse sábio na sua escolha. Sábio, inteligente. Deus estava ali. Essa mesma oportunidade, irmão, Deus deu a Lúcifer no céu. Deus deu.
A Bíblia diz, lá em Isaías 14 e Ezequiel 28, quando o profeta está falando do rei de Babilônia em Isaías 14 e do rei de Tiro em Ezequiel 28, ele usa palavras ali profeticamente já falando do que sucedeu no céu. Quando Lúcifer, aquele querubim ungido que andava no meio das pedras afogueadas, aquele que tinha todas as obras dos tambores, enfim, aquele anjo de Deus, ele resolveu ser igual a Deus, colocar o seu trono acima de Deus, sabe? E a Bíblia diz lá em Ezequiel que ele multiplica o seu comércio, não é? Multiplica ali as suas ideias, seus propósitos. Deus poderia tê-lo, no primeiro momento em que ele imaginou isso, Deus poderia chamar e dizer: olha, rapaz, já estou vendo seu coraçãozinho aí, foi eu que te criei, eu te descrio agora mesmo. Quer que eu te descreia? Quer? Eu te criei, Mas Deus não fez isso, não. Deus deixou ele escolher. Deixou. Pessoas já perguntaram para mim: pastor, por que Deus permitiu isso? Porque, irmão, Deus é justo. Deus, ele é um ser justo. Em Deus não há injustiça. Imaginem, se Deus naquele momento, lá no céu, chegasse para Lúcifer e falasse assim: ô Lúcifer, eu escuto um boato de que você está querendo arrumar um trono mais alto que o meu, melhorar de vida. É verdade? É. Então amanhã, 9 horas, eu estou convocando todos os anjos, arcanjos, querubins, serafins, para um encontro, que eu tenho algo para te dizer. E diante de todas as hostes celestiais, Deus chamaria Lúcifer e dizia: olha, esse anjo aqui, que eu criei com o meu poder, ele está querendo ser mais do que eu. Eu vou mostrar para vocês todos o que se faz com quem quer ser maior do que eu. Aí Deus simplesmente assoprava e o querubim virava pó. Deus não deveria ter feito isso? Deveria. E por que Deus não fez? E por que Deus deixa Lúcifer arrumar uma ideia lá em cima e vir perturbar aqui embaixo? Por que Deus bota essas duas árvores, só Jesus no negócio? Porque Deus é justo. Deus é justo, irmão. Você quer pecar? Você pode pecar. Ah, pastor, eu quero ir para o inferno. Cansei do negócio de ir para o céu, agora eu quero ir para o inferno. Pode ir, não tem problema. Sabe? Irmão, Deus, na sua justiça, ele permitiu que Lúcifer fizesse o que fez. Aí derruba ele de lá, não é? Aí ele vem perturbar a criação de Deus aqui na terra, aí o homem peca, enfim. Por que Deus permite essas coisas? Por causa da sua justiça. Deus é um ser justo, e ele vai agir com justiça, até o final. O que é a Bíblia? A Bíblia mostra todo o ato de justiça de Deus. O que é a cruz? A justiça de Deus. O que é a tua salvação? A justiça de Deus sobre a tua vida. No final de tudo, quando tudo está terminando, lá em Apocalipse 20, a Bíblia diz que vai vir um anjo do céu com a cadeia na mão e vai amarrar Satanás, vai colocá-lo no poço de um abismo, ele vai ficar ali 1000 anos. Versículo 7 de Apocalipse 20 diz assim: e acabados 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Meu Deus, demorou tanto tempo para prender o diabo, vai soltar? Solta o diabo. Solta. E a Bíblia diz que ele reúne uma multidão, luta contra Deus, cai fogo do céu no verso 9, e aí sim, Satanás é lançado no lago de fogo e enxofre, que é a morte eterna. Todo o plano de Deus vai ser executado até o fim. E tudo começa com as escolhas. O homem tinha que saber escolher com juízo, com entendimento, com sabedoria. Vamos para Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, e você vai entender algo. Olha como Deus coloca diante de todos nós a sua palavra. O capítulo 30 de Deuteronômio, irmão, está concluindo uma reunião que Deus teve com os filhos de Israel, os que nasceram no deserto, a nova geração.
e que agora perante Moisés e perante o Senhor, eles estão ali diante daqueles montes, para receberem os novos mandamentos de Deus, os novos preceitos de Deus. E aí no verso 19 de Deuteronômio 30, está escrito assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto, o quê? O que mais? Aí o que Deus diz? Escolhe, pois, para que vivas, tu e a tua semente. Porque existiam duas árvores para o homem poder escolher. Depois de trazer a sua palavra à sua geração, a geração do povo de Deus no deserto, ele disse, olha, os céus e a terra tomam por testemunha contra vós, que tenho proposto. Porque Deuteronômio 28 fala disso, irmão. Deuteronômio 28 diz aqui, ó, as bênçãos que serão lançadas do monte Gerizim. Aí tem todas as bênçãos. A partir do versículo 15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvido, a não cuidar da voz de Deus, não fazer os mandamentos, virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Então Deus primeiro coloca as bênçãos, depois Deus coloca as maldições. E nesse momento aqui Deus diz, olha, eu tomo o céu e a terra por testemunha, porque eu tenho proposto a vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. As duas árvores. O mesmo que Deus fez com Adão, Ele faz agora com o seu povo. E você vai perceber que o mesmo acontece conosco hoje. Nós vamos chegar lá. Deus planta duas árvores no Éden para provar o homem. Deus coloca bênção e vida, bênção e maldição, vida e morte diante do seu povo. Só que Deus diz assim, escolhe a vida. Porque na verdade, irmãos, o primeiro homem, o Adão, ele não escolhe a vida, ele escolhe a morte. E é mais fácil escolher as coisas que matam do que escolhermos as coisas que vivem. A nossa natureza nos sempre empurra para as coisas da terra. Por isso que Deus está dizendo, escolhe a vida. Você precisa escolher a vida. Existe diante de todos nós o que está aqui, ó, vida ou morte, bênção ou maldição. Todo mundo tem essa escolha na vida, todo mundo. Agora Deus diz, escolhe a vida, para você não morrer, escolhe a vida, para você e sua família poder viver debaixo dessa terra. Escolhe a vida, mas tem muita gente que escolhe a morte. E como é que nós escolhemos a morte? Escolhemos a morte, irmãos, com nossas atitudes contrárias à vontade de Deus, não é? A gente escolhe a morte, a gente escolhe a maldição tão fácil. Quando você lê Provérbios 28, que fala sobre aquilo que está no poder da língua, nós já tivemos lições aqui sobre isso, já falamos sobre isso aqui. O que está lá primeiro? Quem lembra de Provérbios lá? Diz o quê? Não sei o que, estão em poder da língua. Está escrito lá, a morte e a vida. A morte está em primeiro lugar, a vida em segundo. Porque normalmente, pela língua, a gente sempre escolhe morte. As primeiras palavras que saem dos nossos lábios são palavras de morte. As primeiras palavras que saem dos nossos lábios são palavras de maldição. Porque as nossas escolhas são sempre assim. Então Deus está dizendo, eu coloco diante de vocês essa escolha, escolham a vida. Deus está colocando coisas importantes. Escolham a vida. Escolham. Em Gênesis 3, por que o casal peca? O que foi que levou o casal ao pecado lá em Gênesis 3? Está aqui, ó. A escolha está aqui. A Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 3 de Gênesis,
3 e 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, deu também ao marido e ele comeu com ela. Está aqui. Por que eles não olharam para a árvore da vida? Não é? Será que a árvore da vida não tinha nenhum atrativo, não tinha nada de interessante? Mas a árvore da ciência do bem e do mal, ela era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e aí toma, come, dá para o marido, e eles fazem uma farra. Por isso Deus está dizendo, escolham a vida. Porque a outra escolha, irmãos, é morte e maldição. O homem sempre escolhe por aquilo que é mais fácil. E olha a advertência de Deus aqui em Provérbios 14, versículo 2. Nós temos aqui um texto precioso. Quando Salomão, na sua sabedoria, ele fala para nós, Provérbios 14, verso 12, dizendo o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminho que aos nossos olhos, irmão, parece direito. Então nós precisamos, para escolher o caminho, discernimento. Nós precisamos de discernimento. E muitas vezes na nossa pressa, na nossa correria, a gente não para olhar o caminho, pensar, sabe, orar mais. Eu não vivo aqui todo dia orando aqui dentro. Eu poderia ficar 24 horas aqui dentro orando. Eu acho que é melhor, né? Ficar aqui dentro orando o dia todo, até a noite chegar. Mas eu oro. Eu peço misericórdia a Deus 24 horas. Estou sempre ligado, orando, pedindo Jesus, dá direção. E quando alguém me liga, algum obreiro, alguém liga, pastor, não sei o que, não sei o que, não sei o que é que o senhor acha? Fica do outro lado da linha, ou então pergunta para alguém qual é a minha resposta. Fala, pergunta. Eu sempre digo assim, ora mais. Mas pastor, já orei. Orou pouco. Mas pastor, é amanhã que tem que responder. Passa a noite em oração. Porque Jesus passou a noite em oração. Sabia disso? Sabia não? A Bíblia diz que ele tinha que escolher 12 homens. Aí Jesus falou, misericórdia, o negócio é feio. Subiu no monte, passou a noite em oração. Orou. A primeira vigília da noite, a segunda, a terceira, a quarta, o dia amanheceu, Jesus cansadão, cheio de sono, porque ele era humano. Aí vai, fala, ai meu Deus, me dá sabedoria. Pedro, para cá. Tiago, para cá. André, para cá. Felipe, para cá. Judas, para cá. E a Bíblia diz, escolheu Judas, aquele que o havia de trair. Será que Jesus não orou o suficiente, irmão? Não é? Orou. E de repente chama Judas. Alguém deve ter falado, esse cara aí não é flor que se cheire não. Logo ele que Jesus chamou. Passou a noite orando e no meio de 12 tinha um Judas. O que isso ensina para a gente? Hein? Não ensina nada? Ensina para mim e para você, irmãos, que a gente tem que orar mais do que a gente ora. Mais do que a gente ora. Porque escolher o nosso futuro, escolher o nosso destino é coisa séria. O que está em jogo aqui é a vida ou a morte. Deus coloca 2 árvores no jardim. E sai de cenário, ó, tá aí. Tem árvore para você comer à vontade, fruta para você comer à vontade. Maçã, pera, uva, abacaxi, melancia, muita coisa. Come. No meio do jardim, a árvore da vida. Num canto lá qualquer, que a Bíblia não diz aonde, uma árvore chamada da ciência do bem e do mal. Pois foram lá na árvore da ciência do bem e do mal. Viram que a árvore era agradável, que a árvore era diferente,
Negócio aqui dá entendimento. Certamente Adão com a sua esposa não oraram. E fizeram essa escolha. Aí vem Eclesiastes, Provérbio dizer, há caminho que parece direito, mas o fim é de morte. Então nós temos que escolher antes de entrar no caminho. Antes de entrar, a gente escolhe, orando, pedindo misericórdia a Deus. Você lembra de Ló e Abraão? Lá em Gênesis 13, a Bíblia diz que os pastores de Ló começaram a contender com os pastores de Abraão, aquele negócio para lá e para cá. Abraão chamou Ló e falou, meu sobrinho, o negócio é o seguinte, toda a terra está diante de nós, e nós não vamos ficar brigando não. Você faz o seguinte, levanta os seus olhos e procura o melhor lugar. Escolhe o melhor lugar. Está lá em Gênesis 13. A Bíblia diz que Ló levanta os olhos e vê as campinas do Jordão. Aí falou, rapaz, o negócio aqui é bom demais. Posso escolher? Pode. Olha, meu tio, você não vai ficar zangado, não? E se eu escolher o melhor? Eu vou para o pior. Se eu escolher a direita? Eu vou para a esquerda. Pode escolher. A Bíblia diz que Ló levantou os olhos, viu aquele negócio, aquela relva, aquele lugar ali, ó. Sabe? E aquilo chegava lá em Sodoma e Gomorra, assim, ó. Aí ele olhou e falou, é para lá. Está escolhido? Tá, vai. E para onde foi Ló, irmão? Ló foi parar na cidade de Sodoma, que já tem a origem no nome de quê? Sodomia, sodomita, onde habitava naquela cidade as pessoas homossexuais daquela época, que viviam em tremenda transgressão diante de Deus. Está na Bíblia. E Ló escolheu. Sabe? Abraão falou, bom, já que você foi para lá, eu vou para cá. Abraão toma outro caminho. Era o caminho que não era bonito, não era fácil, mas era o caminho da vitória. O grande problema é que Deus está esperando eu escolher, você escolher. E a palavra de Deus está nos ensinando que nós precisamos orar mais, pedir mais graça a Deus, para que as nossas escolhas sejam bem-sucedidas. Nós estamos num tempo hoje, irmão, o tempo de hoje é um tempo da gente escolher, ou ser crente de verdade, ou ser crente de mentira. Nós estamos vivendo o tempo de Apocalipse 22, quem é santo, vai ser santo, quem é sujo, vai se sujar, quem é justo, vai fazer justiça, quem é injusto, vai fazer injustiça. Então nós temos que começar a escolher que tipo de vida nós queremos. Pastor, eu quero ir para o céu. Então nós vamos para o céu. Então nós temos que começar a escolher coisas ligadas ao céu. Começar a se desligar da terra. É isso aí. Não é? Se desligar. Para a gente fazer as nossas escolhas. 1 Samuel, por exemplo, lá no capítulo 16, Deus manda o profeta ir na casa de Jessé, lá em Belém. Pega o vaso de azeite, vai na casa de Jessé, que mora em Belém, e lá no meio dos filhos eu vou achar um rei. Samuel foi tranquilo. Chegou lá, quando ele viu o primeiro, o que ele falou? Está diante de mim ungido do Senhor. Aí o Espírito Santo lá falou, Samuel, não é assim não. Mas esse camarada grandão aqui, ó, bonitão, isso aqui tem cara de rei. Ele tem porte de rei, olha o tamanho dele. Isso aí vai ser um reizão. Falou, não, esse não. E o outro? O outro não é tão igual a esse, mas eu acho que ainda dá. Também não. Esse outro aí? Também não. E foi passando os filhos de Jessé. Jessé disse, falando, mas profeta, foi aqui que Deus mandou? Foi. E eu estou perguntando a Deus aqui, porque falou que ia achar um rei no meio dos teus filhos. Aí, senta todo mundo à mesa, já estava o banquete pronto. Aí o Samuel falou assim, mas acabou mesmo a moçada, não falta ninguém não? Falta.
Tem o Davi, ele vive lá no meio das ovelhas. Mas ele ainda é um jovem. Ele não tem porte de rei, não tem cara de rei, não tem jeito de rei. É um tocador de harpa que vive tomando conta das ovelhas. Ele cheira a ovelha, ele vive no meio de ovelha. E dá para trazer esse menino aqui, ô seu Jessé? Dá. Ô empregado, vai lá, traz Davi aqui, toma conta das ovelhas, manda ele vir. E quando entrou Davi, o Espírito falou, esse aí. Você vai entender isso? É esse aí, ó. Mas senhor, não é aquele grandão, não, é esse aí. Se Deus deixasse Samuel escolher seu bel prazer, irmão, era o primeiro. O grandão, o fortão. Não é? Samuel falou assim, é esse aí. Aí Deus falou, é esse, Samuel? É isso mesmo? É isso que tu está escolhendo? É, senhor? Então vai embora. Vamos ver o que vai virar. Não ia virar nada. Mas Deus, por misericórdia, foi chamando a atenção do profeta. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, irmão. Quando você tiver que fazer uma escolha, não escolha pela aparência, não escolha pela grandeza, não escolha pela importância, escolha segundo a vontade de Deus. Senhor, é isso mesmo, Senhor, é isso mesmo, Senhor. É isso mesmo, Senhor, não deixe eu errar, eu sou teu servo. E Deus vai te dirigir, Deus vai te orientar, você não vai errar. Sabe por que você não vai errar? Lê o Salmo 25, verso 12. Olha o que está escrito aqui no Salmo 25, verso 12. Vou nem olhar para o relógio, que ainda falta outra parte da folha. Salmo 25, verso 12. Olha o que está escrito aí. Qual é o homem que teme ao Senhor? Você teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Qual é o homem que teme ao Senhor? Quando há temor no nosso coração, quando a gente coloca temor diante de Deus, a gente não vai escolhendo segundo a vista dos nossos olhos, a gente não vai escolhendo de qualquer maneira, não é? Atabalhoadamente, né? Sai blá, 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 escolhendo. Não, calma, ops. Tem temor de Deus aí? A Bíblia diz, Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Porque muitas vezes, irmão, a gente escolhe sem temor. A gente escolhe pela aparência e vai embora. E aí, ó, depois da escolha feita, meu irmão, paciência. Não tem mais o que reclamar. Nós hoje estamos aqui, todo mundo fala, puxa vida, por que Adão escolheu? Eu digo, Adão fez a escolha dele, eu fiz a minha. Qual foi a minha escolha? Eu escolhi vida. Eu escolhi Jesus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem escolheu Jesus, escolheu a vida. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Compreender isso. Nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. Veja, 1 Samuel 24. Aí nós temos algo interessante aqui. É primeiro 24? Não, isso é 2 Samuel 24. Segundo livro de Samuel, capítulo 24. Não é primeiro, não. 2 Samuel 24. Davi enumera o povo. É o segundo livro 24. O último versículo, o último capítulo. Aí ele enumera o povo. Fez lá um censo. E aquilo ali contrariou ao Senhor, que na verdade ele tinha que oferecer um sacrifício, e enfim, a coisa foi mal feita. E aí, versículo 11, levantando-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, que era o vidente de Davi, dizendo, Deus disse para o profeta, vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Davi havia cometido uma transgressão. Deus agora manda o profeta pela manhã na casa de Davi dizer para ele, olha, 3 coisas, você tem que escolher uma.
Escolha requer responsabilidade, irmão. Davi havia transgredido. Ele agora tinha que pagar pelo seu ato. Deus coloca 3 situações e diz para ele: escolhe uma delas. Isso acontece comigo e com você constantemente. Muitas vezes eu e você temos que fazer escolhas na nossa vida cristã. Escolhas diante de Deus. Escolha para que Deus continue nos abençoando. Escolhas que vão continuar a bênção de Deus sobre a nossa vida. E aí ele disse: olha, tem 3 coisas aí. O que é que você vai escolher? 7 anos de fome, 3 meses fugindo diante dos inimigos, ou 3 dias de peste na terra? Escolhe uma das 3. 1, 2, 3 e já! Davi falou: nenhuma das 3. Não, eu não quero ficar fugindo de inimigo, eu não quero 3 dias de peste na terra, e nem quero 7 anos de fome aqui não. Eu não quero nada disso. A minha escolha vai ser diferente de tudo isso. E sabe o que Davi escolheu? Ele disse assim: eu estou em angústia, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Davi escolheu a mão de Deus. Davi escolheu, irmãos, a misericórdia de Deus. Tem momentos na minha e na sua vida que nós somos confrontados com alguma situação e que precisamos fazer uma escolha pela nossa vida. O que a gente vai escolher? São situações que aparecem. E aí? O que eu faço agora? Davi disse: quer saber? Eu vou cair nas mãos de Deus. Eu escolho Deus. Como diz esse hino que a gente canta aí de vez em quando, né? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho o que mais? Todo dia, né? Eu faço a minha escolha por Deus. Davi fez a sua escolha dessa forma. Sabe? Às vezes você e eu estamos numa situação dessa aí. O que eu vou escolher, meu Deus? Eu cheguei num ponto da minha vida e agora? Escolha cair nas mãos de Deus. Porque se Davi escolhesse qualquer um desses 3 aqui, irmão, nenhum dos 3 era bom, serviria. 3 dias de peste, quanta gente ia morrer? 3 meses de fome, não é? 3 meses fugindo diante do adversário. Onde Davi ia parar fugindo dos inimigos? 7 anos de fome, misericórdia. Ele falou: eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso, eu não quero escolher isso para a minha vida. Eu quero cair nas mãos de Deus. Sabe o que isso aqui nos ensina, irmão? Que nós precisamos tomar decisões pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa casa, diante de Deus. Muitas vezes eu e você tropeçamos, erramos, falhamos na vida espiritual. E Deus está esperando uma posição nossa, uma escolha nossa, para que Ele possa fazer algo. Ou para o bem ou para o mal, porque a gente ou escolhe a bênção ou a maldição. Ou escolhe a vida ou escolhe a morte. O que nós vamos escolher? Davi disse: eu quero cair nas mãos de Deus, eu escolho Deus. Eu escolho Deus, mas infelizmente muitas pessoas não escolhem Deus. Muitas pessoas não querem escolher as coisas de Deus. É mais fácil a gente viver por aqui, a nossa vidinha, a nossa maneira, e aí, as coisas estão acontecendo pelo mundo. O mundo espiritual já está tomando posição para tomar conta da terra. A Bíblia diz em Apocalipse 12:12, que vai chegar o momento em que os céus vão respirar, os céus vão se alegrar, os céus vão dar um culto de ação de graça. Sabe o que está escrito lá? Porque o diabo desceu a voz, e tem grande ira. Aí a Bíblia diz: ai dos que habitam na terra e no mar. O diabo desceu que desceu. Viu? Os céus vão se alegrar. Onde hoje ele habita, as regiões celestes, ele vai ser lançado de lá para a terra. E esse momento já está sendo arquitetado, preparado. O diabo sabe que vai vir para a terra a qualquer momento, porque a igreja vai ocupar o lugar dele nas regiões celestiais. O Senhor vem para buscar a sua igreja.
E ele vem com ira, ele vem com raiva. A Bíblia diz que ele sabe que tem pouco tempo, porque daqui a pouco ele vai ser acorrentado, lançado no poço do abismo, vai passar 1000 anos, e depois o fim dele é a morte eterna. Ele sabe disso, a história dele já está traçada. Ele não tem mais escolhas, mas eu e você temos. Deus te trouxe aqui essa noite para você escolher a sua vida, para você escolher onde você quer cair. Você quer cair na mão do inimigo? Você quer cair no meio da peste? Você quer ser perseguido? Ou você quer cair nas mãos de Deus, porque nas mãos dele há misericórdia? Eu quero concluir essa noite dizendo o seguinte, irmãos, que as escolhas de Deus para nós, elas são escolhas de vida. Deus sabe da nossa incapacidade de escolher. Por isso, o Evangelho de João, no capítulo 15, olha o que Jesus diz aqui, no versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Já vamos terminar. Acho que tem uma cantina especial, tem tudo bom hoje aí. Amanhã é feriado, né? É todo dia feriado, irmão, é todo dia. Basta ter uma pelada aí que é feriado, feriado amanhã. Feriado amanhã. Você não precisa ter pressa para ir para casa. Viu? Você escolheu a casa de Deus, maravilha. Mas olha aqui em João 15, 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhei a vós. Olha para isso. Esse versículo não está aqui por acaso, não. Jesus não disse isso por dizer. Não, irmão. Porque desde o princípio você percebeu que as escolhas do homem são escolhas para a morte. Um ou outro escolhe a vida. A maioria escolhe a morte. Um ou outro escolhe a bênção, a maioria escolhe a maldição. Quando Deus envia seu Filho à terra, Ele envia com um propósito de morrer em nosso lugar, de cumprir com a justiça divina. Porque a justiça divina era a seguinte: se o homem pecou, o homem vai morrer pelo seu pecado. Foi o homem que pecou, então o homem vai morrer. No Antigo Testamento, para o homem não morrer, Deus aceitava animais que morressem no lugar do homem. Então aquilo ali se tornou uma rotina. Os sacerdotes oferecendo animais, aquele derramamento de sangue, aquele cheiro de carne cozinhando, assando, aquele cheiro de sangue, o negócio era feio. Você não tem ideia. Você entra na máquina do tempo, vai lá para o Antigo Testamento para você ver. O negócio era sério. Aí Jesus veio, para quê? Para cumprir a justiça de Deus. A Bíblia diz que foi necessário ele se tornar homem. Foi necessário ele viver aqui na terra, nascer. Um filho se nasceu, um menino se nos deu, cumpriu tudo. Jesus teve que morrer por nós. Quando Jesus morreu ali naquele madeiro, ali naquela cruz ali, estava cumprida a justiça de Deus por nós. Aquele sacrifício ali iria nos salvar da morte. A partir de agora, daquele momento ali, quem escolhesse Jesus, estava escolhendo a vida. Quem não escolhe Jesus, continua escolhendo a morte. Acabou. E aí Jesus Cristo está dizendo aqui, ó, Ele é a videira, a vara tem que estar nele, ligada nele, enfim. Aí chega nesse momento, ele diz: não me escolhestes vós a mim. Irmão, quem aqui escolheu Deus, estando no estado de pecado? Não. Sabe? A pessoa escolhe a morte, a pessoa escolhe... Mas Jesus disse: olha, eu que escolhi vocês. Pela misericórdia, pela graça, pelo amor, pela compaixão de Deus, eu escolhi vocês. Sabe? Eu escolhi vocês.
Porque se Deus te deixasse onde você estava, meu irmão, você estaria lá até hoje. Se Deus não tivesse misericórdia de você, você estaria perdido até hoje, perdida até hoje. Mas Deus por misericórdia te escolheu. O Espírito Santo foi lá e falou no seu coração e encontrou lugar na sua vida para fazer uma obra. Porque na verdade o Espírito de Deus contende com o homem todo dia. Porque a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus fala de muitas e de várias maneiras. A nós nos últimos dias, em Hebreus 1:1, diz que Ele nos fala através de seu Filho. O propósito de Deus é salvar. Mas o problema é que o homem não escolhe a salvação. A pessoa não escolhe. Você vai evangelizar alguém, fala do amor de Deus, a pessoa está lá na miséria. Você quer Jesus, meu amigo? Jesus vai te salvar. E ele fala, não vou pensar. Eu não sei ainda. Eu vou dar um tempo. Eu vou esperar. A natureza humana não aceita a vida. O que você quer? Eu quero morrer. E se você morrer, vai para onde? Para qualquer lugar, Deus é que sabe. Deus é que vai escolher o meu destino. Onde Deus me botar, tá bom. Só que só existe 2 destinos. Vida ou morte. Bênção ou maldição. Céu ou inferno. Não tem um terceiro caminho. Aí Jesus disse, foi eu que escolhi você. Você que está aqui nessa noite, irmão, foi Deus que te escolheu. Você está na casa de Deus, alegre-se com isso. Mas sabe o que acontece comigo e com você? Preste atenção se eu estou falando bobagem. Nós estamos na igreja, na casa de Deus, na presença de Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus habitando em nós. Mas eu quero ir para o mundo. A natureza humana arrasta a gente para onde? Para o mundo. A natureza humana vai para o mundo. É por isso que a gente tem que vir para a igreja. É por isso que a gente tem que orar. É por isso que a gente tem que ler Bíblia. É por isso que a gente tem que jejuar. É por isso que a gente tem que vir sábado de manhã aqui para a consagração. É por isso que tem que vir domingo de manhã para a escola dominical. Você tem que vir, irmão. Se você não vier, você está perdido. Porque a minha e a tua natureza está arrastando a gente para o mundo. Mas a gente traz a natureza para Cristo. Não, é aqui. Eu escolhi Deus e vou ficar com Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Porque você foi o escolhido de Deus. Jesus disse, você não me escolheu, eu que te escolhi. Servir a Deus é um privilégio. E olha como é que Paulo fala dessa escolha. Estou acabando, prometo que eu acabo. 1 Coríntios capítulo 1. Olha aqui 1 Coríntios capítulo 1. Isso é porque eu cheguei de viagem hoje cansado. Descansado, então a gente ia até meia-noite. 1 Coríntios capítulo 1, 27 e 28. Olha o que diz aí. Diz assim, mas Deus escolheu o quê? As coisas loucas deste mundo para confundir. E Deus escolheu fracas desse mundo para confundir. E o 28, e Deus escolheu e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Com que propósito? Verso 29. Você nunca vai dizer, foi eu que me escolhi, foi eu que resolvi, foi eu que me salvei. Nenhuma carne vai dizer isso diante de Deus. Ele escolheu as coisas vis, Ele escolheu as coisas desprezíveis, Ele escolheu as coisas fracas, Ele escolheu as coisas que não são, para confundir as que são, para que toda honra, toda glória seja para Ele. Deus te escolheu para a glória dEle. E a escolha de Deus é diferente da nossa. Olha o que Deus escolhe: as coisas loucas.
E o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz: aprove Deus nos salvar pela loucura da pregação. Para o mundo, tu é doido. Dentro de uma igreja, domingo à noite, aleluia, é um bando de doidos, mas Deus escolheu os doidos desse mundo para salvar. Está me entendendo? É isso aí. Deus escolheu as coisas fracas. Aqui não tem nenhum super-homem, aqui não tem nenhuma mulher. Nós somos fracos sim, nós somos falhos sim, mas tem um Espírito de Deus que habita em nós. E a Bíblia diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Então, meu irmão, Deus te escolheu de uma maneira especial e gloriosa. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. E o que é a igreja? O povo fica falando, igreja é um bando de ex. Eis isso, eis aquilo outro. É o que está aqui, ó. Foi o que Deus escolheu. Foi o que Deus escolheu. Parece que você estava indo para o inferno. Deus me escolheu, agora estou indo para o céu, graças a Deus. Agora estou indo para o céu. Onde é que você estava? Estava lá no meio das drogas. Deus foi lá e teve misericórdia de mim, me trouxe para cá e agora? Agora estou indo para o céu. Foi isso que Deus fez, irmão. Sabe? Foi Ele que fez isso. A Bíblia diz no Salmo 100. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele que fez essa obra. Aí Paulo diz, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Eu não vou chegar no céu por meus méritos, você não vai chegar no céu por seus méritos. Graças a Deus cheguei aqui, né? Também eu dizimava lá embaixo, também eu evangelizava lá embaixo, também, que também coisa nenhuma. Você vai ser salvo pela graça, pela misericórdia de Deus. É um favor imerecido de Deus pela sua vida. Porque as nossas escolhas são escolhas de morte, mas o Espírito Santo que está em nós nos empurra para a vida, te empurra para cima. É isso que Deus faz na nossa vida. Não foi você que escolheu, foi Ele. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Chega. Domingo que vem tem mais.